Mas, irmãos, vamos iniciar com uma oração. Senhor, te agradecemos pelo dia, agradecemos-te pelo privilégio de comemorarmos o nascimento de Jesus. Ele nasceu para morrer pelos nossos pecados. Isso é uma grande prova de amor. Por isso, nesta noite, nós queremos glorificar o teu nome pelo nascimento dele e pela morte dele, pois houve redenção. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tudo aquilo que ele fez, por toda a sua obra, porque ela nos redime de todos os pecados, nos transforma, nos torna filhos teus, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos agradecer por todo esse coral que você preparou e que nesta noite, Senhor, essas vozes glorifiquem o teu nome, essas vozes se afinem, essas vozes, Senhor, transmitam a mensagem de Jesus, seu nascimento e a sua morte. Obrigado por todos os jornalistas, obrigado pelas crianças, obrigado pelos adultos, obrigado pelos nossos irmãos e amigos que estão presentes aqui nesta noite. Que todos sejamos abençoados, Senhor, e que o seu nome, acima de tudo, seja glorificado em tudo que nós iremos realizar. Perdoa os nossos pecados e nos abençoe nesta noite. Que o Espírito Santo trabalhe nos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Em todo o mundo, os cristãos têm maneiras diferentes de comemorar o Natal. E é interessante que alguns cantam hinos, outros dão presentes, outros penduram guirlandas em sua casa, fazem árvore de Natal, né? Muitos de nós fazemos coisas, mas com o passar dos séculos, desenvolvemos muitas maneiras boas de estendermos a celebração da vinda de Jesus para além das 24 horas, 24 de dezembro. É interessante pensarmos sobre a encarnação do Filho de Deus. E é bom pararmos para pensar também para a nossa salvação. É muito significativa essa celebração que fazemos. É apenas de um dia. De fato, é algo que celebraremos por toda a eternidade, o nascimento de Jesus. Mais um ano se passou com a graça de Deus e estamos aqui nessa época gostosa de dezembro em que celebraremos o Natal, o nascimento de Jesus. Mas afinal, o que este nascimento representa para nós? Por que Jesus é tão importante para nós?
Deus para o mundo. O Deus de Israel visitou e redimiu. Durante séculos, o povo de Israel definhava sobre a certeza de que Deus havia se retirado. O espírito de profecia cessara, Israel caíra nas mãos de Roma. E todas as pessoas piedosas em Israel aguardavam a visitação de Deus. Foram dias de grande expectativa. Agora, a tão aguardada visitação de Deus chegou. E ele veio de uma forma que ninguém esperava. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, 12 e 14, diz: E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, subitamente, apareceu com o anjo a multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Paz para quem? Há uma observação séria emitida no louvor dos anjos. Paz entre os homens sobre quem o favor de Deus é chegado. Paz entre os homens a quem Ele quer bem. Não são todas as pessoas. A paz, ela vem
a quem Deus quer bem. Mas, sem fé, é impossível agradar a Deus, como diz Hebreus capítulo 11, no verso 6. Então, o Natal não traz paz para todos. Jesus disse que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João capítulo 3, verso 19. E a Bíblia ainda diz: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Foi somente pelos seus discípulos que Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, mas não dou a minha paz como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. As pessoas que desfrutam da paz de Deus, que excede todo entendimento, são aquelas que em tudo, por meio da oração e da súplica, fazem as suas necessidades conhecidas a Deus, como diz Filipenses capítulo 4, dos versos 6 a 7. A chave que abre o cofre do tesouro da paz de Deus é a fé nas promessas. Assim, Paulo ora: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. E quando realmente confiamos nas promessas de Deus e temos alegria, paz e amor, então Deus é glorificado. Deus é glorificado quando os homens a quem Ele quer bem desfrutam da sua paz. Os anjos foram claros: paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. No princípio era Deus.
deve ser feito para nos ajudar a sentir novamente a reverência, a maravilha do Filho de Deus, gerado pelo Pai desde toda a eternidade, refletindo toda a glória de Deus, sendo a exata imagem da sua pessoa, porque todas as coisas foram criadas sustentando o universo pela palavra do seu poder. Você pode ler todas as histórias de contos de fadas, todos os livros de suspense, assistir todos os filmes que você quiser, mas não encontrará nada tão chocante, espantoso, incomum, misterioso e fascinante quanto a encarnação de Jesus, a encarnação do Filho de Deus. Quão mortos nós estamos, quão indiferentes e insensíveis à sua beleza e à sua história. Quantas vezes nos comovemos, nos alegramos e ficamos admirados mais com histórias de livros e filmes do que com a história real da encarnação do Filho de Deus. Que o Espírito Santo penetre em nossa experiência e nos cause temor, a fim de nos despertar para a inimaginável realidade do amor de Deus. Qualquer dia desses, um relâmpago encherá os céus desde o nascente do sol até o poente, e aparecerá nas nuvens o Filho do Homem com seus anjos poderosos, e nós o veremos claramente. E quer seja de terror, quer seja de pura empolgação, quer seja de admiração, tremeremos e nos maravilharemos de como vivemos por tanto tempo com um Cristo tão manso e inofensivo. E quão nos esquecemos de que Ele prometeu que vai voltar. Toda a Bíblia foi escrita para que creiamos, para que fiquemos chocados e sejamos despertados para a maravilha que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos redimir de todos os nossos pecados.
Um dia eu perguntei para um amigo como foi que ele recebeu Jesus como Salvador da sua vida. E ele disse que passou por momentos difíceis. Ele disse que perdeu 1 milhão. Ele montou uma empresa e achava que a empresa seria a redenção da vida dele. E ele passou a confiar nas suas riquezas, no seu trabalho, nos méritos que ele tinha para negociar. E um dia ele disse que perdeu 1 milhão de investimento na empresa que ele tinha montado. Ficou atribulado. Passou por um momento difícil, entrou em depressão. E ele disse depois que Deus permitiu com que esse momento difícil, essa aflição, essa tribulação chegasse na vida dele, para que ele pudesse encontrar a Cristo. E ele disse que hoje está firme, está bem. Ele disse que hoje aquele dinheiro não importa mais, porque ele encontrou Jesus Cristo. Só a esposa dele era cristã na época. E hoje ele é presbítero de uma igreja. Acontece assim na nossa vida. Essas nossas tribulações, esses momentos difíceis que nós passamos, não é o fim, mas é para nós buscarmos a Deus, é para que Ele venha tocar no nosso coração. E tem um texto, no capítulo 9 de Isaías, que fala do nascimento de Jesus, o príncipe da paz. Diz assim: mas para a terra que estava aflita, a terra que estava angustiada, o povo estava aflito, angustiado, estava em agonia, em aflição. Ele diz que essa terra não continuará assim. A terra que estava ruim,
gente passando necessidade, gente com depressão, gente com agonia, com aborrecimento, gente passando por problemas. O texto diz a eles que isso não vai continuar assim. E o texto ainda diz que havia trevas, havia escuridão. E o autor chamamos a atenção que existem corações em trevas. Existem corações em trevas. Existem corações fechados por Deus. E o texto diz ainda que Deus tornou toda uma terra desprezível. Você já sofreu menosprezo? Pois então, o texto diz que a terra estava assim. Mas Deus entra com providência. Nesse mesmo texto, diz assim que o povo que andava aflito, em trevas, em agonia, com depressão, com angústia, Deus diz assim: esse povo vai ver uma grande luz. Esse povo vai ver uma grande luz. E Deus diz assim: eu vou dar um jeito nisso. Eu vou visitar o seu coração. E é assim que Deus faz com Cristo Jesus. Jesus é Deus visitando o nosso coração. Mas primeiro, Deus permite situações difíceis. Deus permite que fiquemos aflitos, abatidos. Ele permite isso. Isso não é o fim. É para que Ele possa entrar com providência e você acreditar que realmente essa saída veio dEle. Essa saída veio dEle. Então, para esse povo que estava com tristeza, com obscuridade, com trevas no coração, Deus diz assim: eu vou dar um jeito nisso. E aí no verso de número 3, ele diz assim: tens multiplicado este povo a alegria. E Deus diz assim que vai tratar do povo como o povo se alegra com a ceifa. Sabe aquele agricultor que passa o tempo todo plantando e no dia da colheita ele fica alegre, ele fica feliz? Pois essa alegria Deus vai colocar no nosso coração. Ele permite a tristeza, Ele permite momentos difíceis, mas depois Ele vai colocar alegria no coração. E Ele diz aqui que essa alegria é como um agricultor que vai semear, que vai ceifar aquilo que plantou e vai se alegrar. Porque o produto que ele plantou, ele vai colher, ele vai vender e ele vai colocar suas contas em dia. E Deus diz ainda que essa alegria que Ele coloca no nosso coração é como um povo que conquista o outro e começa a pegar os despojos. De repente, numa cidade, uma cidade que tem bens, um exército vai lá e invade essa cidade, eles invadem as casas e dizem assim: puxa vida, olha quanto ouro, olha quanta prata, olha que objetos maravilhosos que essa terra tem. Os soldados ficaram felizes porque pegaram os despojos. E essa alegria que Deus coloca no coração é como a alegria de alguém que estava oprimido e viu a liberdade. Alguém que estava preso e obteve a liberdade. Olha a alegria que Deus coloca no coração. E Deus pode fazer isso com você. E por que Deus pode fazer isso? Por causa do nascimento de Jesus. Uma luz brilhou e a luz pode brilhar no nosso coração. Mas como Deus vai fazer isso? Como então Deus pode transformar o nosso coração? E aí o texto diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Jesus. Essa é a saída para a humanidade. Essa saída para a humanidade é Jesus. Não sei se aconteceu com você, mas houve um garoto que recebeu um presente. Ele passou durante 2 meses falando para o pai que queria um presente. E no dia o pai foi lá e deu um presente para ele, todo embrulhado. Ele acordou no dia de Natal e viu aquele presente maravilhoso. Ele ficou tão alegre, ele rasgou todo o papel do presente e começou a brincar com o brinquedo que ele tinha recebido. E não houve um momento em que ele se voltou para o pai, abraçou o pai, abraçou a mãe e agradeceu. Ele esqueceu de quem deu o presente para ele. E muitas pessoas estão esquecendo. Jesus é o presente de Deus para nós. Um filho se nos deu. Um menino nasceu, um filho se nos deu. É esse menino
diferença na nossa vida. Esse menino fez diferença na nossa vida. Esse menino nasceu, cresceu e morreu. Morreu na cruz em nosso lugar. E o que temos que fazer? Aí o texto diz assim no verso 7, que para que se aumente o seu governo, o governo de Jesus tem que aumentar a nossa vida. É por isso que muitos não desfrutam daquilo que Cristo tem para dar, porque o governo de Cristo na família, na casa, no ser, precisa aumentar. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. Aos que não têm Jesus, precisam abrir o coração para Jesus, para que essa luz possa iluminar. Essa luz que os anjos disseram, eles viram uma grande luz brilhar, eles estavam guardando o seu rebanho, e de repente viram um clarão de madrugada. Eles viram um clarão e disseram: puxa vida, que clarão que é esse? Quando foram lá, eles viram Jesus. Eles encontraram Jesus. E você? Você já encontrou Jesus? Você já encontrou Jesus? Você já abriu o seu coração para ele? E o texto ainda diz que esse Jesus, o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esses são os atributos de Jesus: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz. Hoje, que você abra o seu coração para Jesus e você compreenda o real significado do Natal. O Natal é Jesus nascer. Para quê? Para morrer. Morrer para quê? Pelos nossos pecados. Nos redimir, nos libertar e nos dar, acima de tudo, uma vida nova. Há uma vida nova. Essa vida nova está no Filho de Deus, em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas nós podemos cantar hoje. É isso? Vamos cantar. Convido vocês a cantarem conosco Da Vida ao Melhor. Da Vida ao Melhor. Vamos cantar? Cante. Adore. Abra o seu coração para Deus. Coloquemos em pé e cantemos ao Senhor. A vida será projetada.
pelo Teu Espírito Santo que toca nos corações. Senhor, é o Espírito Santo que convence, é Ele que faz a obra. Por isso, Senhor, nós te pedimos para que a Tua palavra nesta noite não volte vazia, mas faça aquilo que lhe apraz. Obrigado por Jesus, nosso Redentor. Nós o glorificamos e o honramos nesta noite. E que o Senhor Jesus possa penetrar nesses corações tão duros, corações amargos, corações que não perdoam, corações que estão abatidos, com angústia, com aflição, com negridão. Senhor, em nome de Jesus, que hoje seja o dia aceitável, que almas possam ser tocadas pelo Teu Espírito. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecemos pelo coral, pelas crianças, pelos irmãos do Filho. E enviamos esforços para que pudéssemos te louvar e agradecer pelo nome nesta noite. Abençoe-nos e abençoe todo o Teu povo que está reunido aqui nesta igreja. Abençoe-nos. Nós oramos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno Pai e as ternas consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, irmãos, hoje e eternamente. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se.